nessa semana também, através da nossa adoração, nós possamos ser cheios do Espírito Santo. O sucesso da adoração, ele é o sucesso de tudo, da vida. Nós precisamos ter uma vida de adoração bem-sucedida. Graças a todas as orações de vocês, eu e o presbítero concluímos a nossa missão no Nepal. Eu fui ao Nepal, faz 8 anos que eu não ia naquele país, e fiquei surpreso porque as igrejas estão passando por um avivamento. Bom, lá é um país que tem muito budismo, depois hindu e depois o islã. E os cristãos era muito pouco, minoria naquela região. Mas dessa vez que eu fui, após o hindu, que é a maior religião, a segunda religião maior que está lá é o cristianismo. Então eu pude ver que a igreja está avivada. Está acontecendo um movimento de missões ali, de pregação do evangelho. Então o pastor Limbo, ele viveu aqui, né, por um tempo, e ele foi embora para o Nepal. Hoje ele é pastor ali, está pastoreando uma igreja. E eu fui à igreja dele. E eu perguntei quem se converteu ao cristianismo, né? Quem saiu de uma religião e agora se converteu ao cristianismo, levanta a mão. E muitos ali levantaram a mão. E então eu perguntei quem se converteu após o grande terremoto que deu há 8 anos atrás. E muitos levantaram a mão. Ou seja, depois do terremoto que houve naquela região, muitos se converteram. Houve um movimento de pregação do evangelho ali. Depois disso, eu fui a uma escola de língua japonesa para ele nos apresentarmos alunos, né? E então eu preguei o evangelho ali. E eu falei, todos os deuses que vocês adoravam até hoje eram o diabo. Por isso a vida de vocês estava difícil, por isso vocês estavam amaldiçoados. E se você vir ao Japão dessa forma que você está agora, lá no Japão tem muitos demônios, eles vão atrás de vocês e eles vão levar vocês até o suicídio. Porque as religiões do Japão, eles são religiões que adoram ao diabo, são religiões que usam demônios. Então, se vocês vierem dessa forma que vocês estão para o Japão, vocês vão sair dos demônios do hindu e vão para os demônios que tem ali no Japão e eles vão estar governando a vida de vocês. Então, para vocês vir ao Japão e terem sucesso, vocês precisam crer no verdadeiro Deus. E esse verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Aquele que destruiu o diabo. Ele é o verdadeiro Deus. Ele destruiu toda maldição e pecado. Ele é o verdadeiro rei. E se vocês crerem nesse Jesus Cristo, vocês se tornam filhos de Deus. E para sempre o Senhor vai abençoar vocês e vai estar com vocês. E então levanta a mão quem quer aceitar esse Jesus. E todos levantaram as mãos. Então eu fui a outras 3 escolas ali e preguei a mesma coisa e todos aceitaram a Jesus. Todos que estavam ali, todos os alunos aceitaram a Jesus Cristo.
todos jovens, e acreditaram a Jesus com tanta pureza, e eu fiquei surpreso com isso. Então, quem estava nos atendendo ali foi pessoas que têm escolas de língua japonesas, e eles são do hindu, né? Porém, em todas as escolas que eu estava indo, eles iam como tradutores meu. E na primeira vez que eles traduziram para mim a pregação, ele disse: eu quero aceitar Jesus. E no meio daquela tradução, ele aceitou a Jesus, se converteu ao cristianismo e foi salvo. Então, até é engraçado porque as pessoas que são donas dessas escolas são jovens. E eles todos eram da religião hindu. Mas eles escutaram o evangelho e todos se converteram. Um dos donos dessa escola nos convidou para ir para a casa dele. E então lá na entrada da casa dele tinha várias coisas ali, tipo da religião, tipo umas cartas. E ali tinha um desenho de cobras. Muitas cobras. E essa era a casa desse homem. E então ali estava a mãe dele, o pai dele, a esposa dele, e ele chamou todos, ele convidou todos. Então, esse homem, ele é o dono da escola de língua japonesa, ele é o diretor da escola e ele sabe falar japonês, ele aprendeu japonês 7 anos, estudou, né, por 7 anos, então ele fala, ele entende a língua. E então eu falei, eu vou falar com a sua família agora e eu quero que você traduza. Tudo o que vocês acreditaram até agora é o diabo. Aquela cobra, ela que tá ali na entrada da casa de vocês, vocês acham que ela pode proteger vocês? Vocês estão adorando ao diabo e é por isso que todas as pessoas do Nepal estão doentes e estão sendo amaldiçoadas, estão sofrendo. O verdadeiro Deus, ele veio para destruir esses falsos deuses que é o diabo. Ele quer salvar vocês e abençoar vocês. Ele veio para destruir o diabo. E esse verdadeiro Deus é Jesus Cristo. E então, toda a família dele que estava ali creu nessa pregação e eles aceitaram a Jesus, fizeram uma oração e aceitaram a Jesus. E então, quando estávamos saindo dessa casa, tinha um jovem sentado ali. Ele estava sentado na frente da casa. E ele estava sentado ao lado, ali do lado do avião. Eu perguntei, para onde você vai? E ele falou, eu vou para Nagoya. Então ali tinha um menino jovem que viria para Nagoya. Ele não viria direto, né? Em um voo direto, ele tinha que ir para Tailândia para depois vir para Nagoya. Então ele tinha que esperar. Então, como eu estava vindo para a mesma direção dele, nós ficamos 6 horas dentro do voo e eu fiquei pregando para ele. E eu escutei ele. E ele disse que há 6 meses atrás o pai dele faleceu, teve uma morte súbita e ele não conseguiu se despedir. Ele mora no Japão, o pai dele faleceu e ele não conseguiu, por causa do trabalho, ir imediatamente se despedir do pai dele.
E após o pai dele falecer, a esposa dele, que está na casa dos 20 anos de idade, faleceu. E então ele correu, comprou um ticket no mesmo dia para voltar para o Nepal. Porém, ele esteve apenas 2 meses ali no Nepal após esse luto e tinha que voltar para o Japão para trabalhar. E nós estávamos ali dentro daquele avião. Então, ele perdeu 2 pessoas importantes da vida dele e realmente ele não está com a cabeça para trabalhar, para voltar para o Japão para trabalhar. Ele falou que ele não queria voltar. Era uma esposa linda que ele tinha. O pai morreu súbito. A esposa jovem morreu do nada. Então, eu disse para ele: sabe quem matou o teu pai e a tua esposa? Foi o diabo. E ele quer que você trabalhe e você fique com depressão e quer te levar à morte. Ele é o diabo e ele quer te matar. E esse diabo, ele trabalha através do hindu e de várias outras religiões, e as pessoas que estão no Nepal estão adorando a ele sem saber. E então o verdadeiro Deus vem para nos salvar. Ele vem para destruir esse diabo que está matando as pessoas. Jesus Cristo naquela cruz, para destruir completamente o diabo, ele é crucificado para perdoar os nossos pecados e nos salvar. Basta você acreditar nesse Jesus. Basta você crer nesse Jesus. Você se tornará filho de Deus e agora, como filho de Deus, você vai desfrutar das bênçãos do Senhor e você vai alcançar o mundo. E ser bem-sucedido é o óbvio. Sabe por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, ele vai morar dentro de você. E ele é Jesus Cristo. E então esse jovem aceitou a Jesus. Ele mora em Yokkaichi. E então temos uma igreja em Yokkaichi, não é verdade? E eu falei para ele: venha aos domingos na igreja. Então ele disse que hoje ele teria que trabalhar, mas que a partir da semana que vem ele virá para a igreja. Desta forma, pessoas dizem que no Nepal é difícil pregar o evangelho, mas eu agradeci muito a Deus pelo que eu vi ali. Está acontecendo um avivamento. Sabe por quê? Porque o Japão, ele é o vaso que está pronto para levar o evangelho para outros países. As pessoas que estão no Nepal, eles querem vir para o Japão para estudar a língua japonesa. 8 anos atrás, quando eu fui ao Nepal, não existia ninguém ali. Era impossível alguém querer sair dali para ir para outro país. E eu achei, esse ano, quando nós inauguramos a nossa escola de língua japonesa e disse que tinha muitos alunos querendo vir do Nepal para cá, eu achei estranho. Eu não acreditei. Mas eu pensava, os alunos, as pessoas que querem vir do Nepal, eles querem vir para cá só para tirar visto. Eu pensava assim. Mas agora, quando eu fui lá, eu vi que eu estava enganado. Está acontecendo um avivamento. Está acontecendo algo ali. E eles querem realmente vir para aprender a língua japonesa. Houve também um tempo de pessoas que queriam ir para a Coreia. Mas eles queriam ir para trabalhar. Porém, hoje, eles querem vir para o Japão realmente
eles não querem vir para Dekaseg, eles querem vir para aprender a língua japonesa. Então, nós vemos que o Japão, ele é um vaso que já está pronto para receber pessoas do mundo inteiro. O G7 está acontecendo no Japão. Só o Japão, dentro de toda a Ásia, está preparado para que essa reunião aconteça. Ou seja, o Japão é o único país na Ásia que está preparado com todas as condições para pregar o Evangelho. Por quê? Deus estava paralisando o progresso desse país para pregarmos. A igreja, ela não está dentro desse direcionamento. E eles estavam lendo a Bíblia e tirando conclusões erradas. Mas todas as respostas estão dentro das missões. A Bíblia diz que Jesus é o Cristo. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o Cristo seria enviado. Por que o Cristo teria que vir? Porque toda a humanidade estava perdida. O homem original foi criado à imagem de Deus. E através desse relacionamento que ele tem com Deus, ele receberia as bênçãos. Porém, Satanás vem e engana o homem. E rouba isso. Então, toda a humanidade acaba sendo enganada por essa mentira do diabo e começa a fazer idolatria. Religião. Toda a humanidade começa então a adorar o diabo. As pessoas que estão na Índia e no Nepal adoram o diabo através do hindu. Os japoneses adoram o diabo através do budismo e o shintoísmo. As pessoas que estão no Oriente adoram o diabo através de Allah. Mas hoje os japoneses não sabem dessa verdade e eles continuam adorando ao diabo. E infelizmente o Japão está se tornando um país de suicídio e de doenças psicológicas. Há poucos dias atrás, um grande famoso ator japonês de kabuki tentou suicídio. Seus pais morreram, ele não morreu. Mas por que aconteceu isso? Porque eles estão adorando ao diabo. Porque eles estão seguindo o diabo. Os ímpios. Eles não sabem que essa é a verdade, que essa é a origem do sofrimento. Então, esse jovem que eu encontrei naquele avião, o que será que aconteceria com ele se nós não tivéssemos tido esse encontro naquele avião? Talvez ele vivesse mais um pouco e caísse em depressão e morresse. Talvez ele pensasse, se a empresa que eu estou trabalhando desse visto para minha esposa também, ela não teria morrido. Talvez ele colocasse culpa nele mesmo e falasse, se eu tivesse com a minha esposa ali e não tivesse vindo ao Japão. Mas sabe, nenhum dessas causas. Eu falei para ele, não é a culpa da tua empresa, não é tua culpa, é culpa do diabo que isso aconteceu. Por isso você precisa acreditar em Jesus. O diabo, ele coloca a culpa em você, ele coloca a culpa na empresa e ele ia te levar para um lugar de culpa, de ódio, de vingança, de destruição. O verdadeiro causador é o diabo. E Jesus veio para destruir o diabo. Esse Jesus veio à terra de Canaã e o povo de Israel, eles teriam que chegar na terra de Canaã. Era a terra prometida, porque ali eles teriam que levantar o templo. Ali eles teriam que adorar a Deus para que o Cristo viesse. E
ali, quando eles estavam adorando a Deus, era onde vinha a resposta. Tinham pessoas que conseguiram, sim, dedicar, né, toda a sua vida a isso. Mas muitas pessoas não conseguiram, porque Satanás ele impediu eles. E esse é o conteúdo do Antigo Testamento. A maioria das pessoas ali foram enganadas pelo diabo. Mas Jesus veio como foi prometido. E ali na cruz ele disse: está consumado. Ele perdoou nossos pecados. Nós nos tornamos filhos de Deus. Ele solucionou todos os problemas da nossa vida, porque agora nós somos filhos de Deus. E nós não precisamos andar ansiosos e nem preocupados. Você pode confiar em Deus e viver uma vida de pregador do Evangelho, tranquila. E então, quando todas as pessoas escutarem esse Evangelho, o Senhor voltará. E nós precisamos estar dedicados 100% nisso. Mas Satanás, ele nos impede. Ele não quer que nós nos dediquemos a isso. Na semana passada, eu falei que o diabo, ele impede as pessoas a evangelizar através do medo. Ele coloca preocupações e ansiedades nos santos para não dizimarem. Ele impede que nós nos dediquemos a Deus. Não existe nada mais precioso do que a vida. Sim, porque é uma única vez. Mas o diabo, ele impede que você dedique a sua vida para Deus. Para os pastores, ele impede que os pastores depositem a vida deles pelo Evangelho. Estejam dispostos. E aos santos, ele impede que os santos adorem a Deus por completo. Ele impede os santos a evangelizar. Ele impede os santos com mentiras, com enganos. E então o evangelismo não acontece. E então continua o sofrimento. Mas a igreja primitiva, eles venceram essa armadilha do diabo. Nós, da Igreja Missionária Evangélica, sabemos as armadilhas do diabo. E cremos que somos vitoriosos. Aleluia. Então, nessa semana, uma igreja com um grande aumento no número de discípulos. Esse é o tema. Como? Aqui, como está escrito em Atos 6, como vai crescer o número de discípulos na igreja? Primeiro, os pastores precisam estar dedicados à oração e ao ministério da palavra. Satanás, ele trabalha de duas formas. Ele faz a perseguição para impedir essa dedicação dos pastores. Segundo, ele trabalha nos pastores, às vezes não por perseguição, mas ele tira a atenção dos pastores da oração e adoração da palavra para outras coisas dentro da igreja. Muitas pessoas estão nesse momento adorando ao diabo. E nós precisamos, sem saber, e nós precisamos anunciar isso a eles. Precisamos falar a verdade. E o diabo, ele tenta enganar os santos a fazer eles ficarem preocupados, mas nós já somos filhos de Deus e não precisamos nos preocupar com nada. Porém, o diabo tenta nos enganar. Então, os pastores precisam orar, repreendendo o diabo nos campos missionários, repreendendo o diabo para que as pessoas possam ser salvas. Mas o diabo, Satanás, ele tira a atenção dos pastores
para eles não dar atenção para o ministério da palavra e colocarem a atenção em outro lugar. A igreja primitiva, as pessoas da igreja primitiva, eles davam a vida para pregar o evangelho. E Satanás sabia que eles estavam dedicados a isso. Então, o que ele começou a fazer? Ele mudou a estratégia dele. Ele começou a criar coisas dentro da igreja para tirar a atenção dos pastores. Então, lá em Atos 6:2, está escrito assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. É importante comer? Sim, mas não é tudo. Porque as pessoas não estão se reunindo na igreja para comer e ter comunhão. Elas estão se reunindo na igreja para adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Então, os discípulos foram muito rápidos, imediatamente eles entenderam essa armadilha. Eles entenderam que eles precisavam focar no ministério da palavra e não nesse problema que estava acontecendo. Então eles disseram: vamos levantar discípulos para que nós possamos continuar, nós que somos apóstolos, possamos continuar dedicados somente à palavra. E esses outros discípulos que vamos levantar, eles cuidam dessa parte. Então lá em Atos 6:4 está escrito. No versículo 7. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aconteceu essa obra sobrenatural. Sim. Quando nós pregamos para os ímpios, muitas pessoas, elas se convertem. Porque elas entendem que tudo que elas estavam fazendo era para o diabo. Existem muitas pessoas que vivem por si mesmo. Mas será que essas pessoas, com a força que elas têm, conseguem proteger totalmente a família delas? Não! Por isso precisamos de Cristo. Então, quando você prega esse evangelho, quando eles pregavam esse evangelho, muitas pessoas que estavam em outras religiões, eles se convertiam. Até os sacerdotes estavam se convertendo. Os sacerdotes eram pessoas líderes de outras religiões. Por exemplo, aqui no Japão, seriam os líderes maiores do shintoísmo, do budismo. E isso estava acontecendo como uma coisa óbvia. Porque o evangelho, ele se propaga quando acontece esse tipo de obra e vai acontecer, eu creio nisso. Então, pastores, não se preocupem, que vocês estejam dedicados à oração e ao ministério da palavra. Para isso, precisamos de obreiros para cuidar da parte que precisa ser cuidada para que os pastores continuem dedicados somente à oração e ao ministério da palavra. Se fôssemos uma igreja bem pequenininha, um pastor só consegue. Mas para que a nossa igreja possa crescer e se tornar uma igreja de 100 mil pessoas, sabe? Precisa. A igreja, ela tem muitos trabalhos importantes dentro dela. E nós precisamos estar dispostos a servir. Então, para isso, precisamos levantar obreiros que são cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A igreja primitiva, eles decidiram levantar discípulos.
para essa função. Eles levantaram diáconos. E diáconos são pessoas que têm responsabilidade. Ou seja, eles são responsáveis, né, para cuidar da igreja. Da parte financeira, da parte que precisa, né, geral, da limpeza, tudo. Nós, da Igreja Missionária Evangélica, para nós conseguirmos alcançar o Japão, precisamos de muitas pessoas. E precisamos fazer um sistema. Um sistema onde muitas pessoas precisam ser levantadas em cada área para trabalhar, né, especificamente. Então, precisa que vocês estejam dedicados a ser um desses obreiros. Sim, é importante o trabalho que cada um está na empresa que você trabalha. Eu não estou falando que o seu trabalho não é importante, mas eu estou dizendo que o trabalho na igreja é muito mais importante do que o seu trabalho. Amém? Por exemplo, o pastor Otso, ele consegue fazer várias coisas. Se ele não conseguisse fazer nada, mas, sabe, ele consegue tirar visto, ele consegue fazer tudo. Então, acaba gastando muito tempo nesse trabalho de secretaria. Mas um pastor, é bom que ele não saiba fazer nada, sabe? Para ele poder focar e se dedicar somente na palavra, na oração. Na verdade, um pastor, ele precisa não saber fazer nada. O pastor Otsu, ele é pastor em Osaka. Então, Osaka é uma cidade muito grande. E ele está fazendo várias coisas lá, mas o pastor, ele é uma pessoa que tem que estar dedicado à oração e ao ministério da palavra. Mas ele sabe fazer tudo. Então ele consegue fazer tudo e aí ele perde tempo, porque aí não sobra tempo para ele se dedicar à oração e o ministério da palavra. Então mesmo que venha pessoas para a igreja, sabe? Aí ele pensa, vai vir gente, né, para a igreja, vai conseguir fazer a obra, dividir trabalho. Infelizmente, essas pessoas vão embora. E isso não é culpa dessas pessoas, mas é Satanás que impede dessas pessoas vir para que a igreja cresça. O pastor, ele precisa ser a pessoa dedicada somente à oração e ao ministério da palavra. Por exemplo, o sistema da escola de língua japonesa, nós temos um sistema para 80 alunos, mas nós queremos aumentar para 500 alunos. Mas para que a gente possa aumentar, nós precisamos ser especializados, precisamos ter pessoas com sabedoria, que estejam dispostas a servir a obra. Essa plataforma de escola língua japonesa, ela nos ajuda a nós não sairmos do Japão. Jovens vêm para o Japão. E então nós é uma plataforma que nós criamos muito importante, né, para a igreja, aonde nós podemos trazer pessoas. As pessoas vêm até nós. Essa escola que nós fomos lá no Nepal, eles falaram que até hoje eles apresentaram mais de 10.000 alunos para escolas japonesas dentro do Japão. Então ali tem muitos alunos. E eles não querem aprender o japonês lá no país deles. Eles querem vir para o Japão e aprender o japonês aqui. Então, existem muitos alunos do Nepal. E esses alunos, eles estão indo em que escola aqui no Japão? Escola de ímpios.
sabe? Então, quando nós olhamos para essas escolas, nós vemos que são escolas que eles têm uma capacidade de alunos muito grande. E cada um desses alunos, eles pagam, no mínimo, 700 mil anual. Então, hoje, as escolas de língua japonesa estão ganhando muito dinheiro. Porém, se eles forem nessas escolas de ímpio, eles não vão receber o evangelho. Os outros sistemas, né? Por exemplo, a creche. Existem muitas organizações que 10 pessoas estão ali dispostas a operar, né? Então, nós, da igreja, não temos um sistema fixo, temos creche, mas se nós conseguimos mais obreiros, mais pessoas e criar um sistema, nós vamos conseguir alcançar muito mais. Então, se juntarmos obreiros que são cheios do Espírito Santo e de sabedoria, com certeza, se reunir muito mais pessoas assim, a igreja vai crescer. E o evangelho precisa acontecer dentro dessas plataformas. Nós temos 5 grupos dentro da creche de Cristo que estão evangelizando, fazendo tarapã com pais dessas crianças. Essas pessoas, se fossem para uma creche de ímpio, elas nunca iriam se deparar com o evangelho, mas porque elas estão indo nessa plataforma que nós criamos, Creche Cristo, hoje elas estão sendo evangelizadas. Então, olhem para o sistema que nós temos na igreja, né? Hoje, aqui na igreja, nós temos somente uma pessoa que faz a parte de finanças da igreja. E se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos de outras pessoas para estar disponíveis nesse setor. Então, lá na Coreia, os presbíteros, eles batem cartão quando entram dentro da igreja. Eles são especializados. Existem muitas pessoas em cada setor da igreja especializadas naquele trabalho. Eles vêm para servir a igreja, mas eles têm o trabalho próprio deles, né? E aí você pode pensar assim, nossa, mas se eu focar no trabalho na igreja, será que meu trabalho não vai ficar ruim? Não! Né? Porque você está fazendo um trabalho para crescer a igreja. E Satanás, ele quer impedir esse crescimento. Não existe nada mais precioso do que evangelização. E o Japão é um país que precisa ser evangelizado. Então, para se tornar um obreiro cheio do Espírito Santo e com sabedoria, precisamos orar 24 horas. Precisamos desfrutar da oração 24 horas. Principalmente os pastores. Oração 24 horas. Não deixe outras coisas roubar o seu tempo. Fixe, dedique-se à palavra e à oração. E os irmãos, que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. E que vocês possam tomar o trabalho da igreja como seu trabalho. Como se você fosse um servo. Que você tome posse e escolha, faça essa escolha. Eu vou viver para o evangelho. Lá em Efésios 6:18 está escrito assim: orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E lá em Filipenses 4:6,
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Não se preocupe com nada, não fique inquieto por nada. Para nós nos dedicarmos 100% para essa evangelização, que cada um de vocês possam tomar essa decisão. Eu vou repetir. Não existe nenhum problema para nós que estamos salvos. Mas o diabo, ele tenta enganar você, mostrando que ainda existe problema. Você precisa transformar essa inquietação em oração. Coloque diante de Deus. Não se permita ser enganado pelo diabo. Você foi chamado para evangelizar. Dedique a sua vida nisso. E os pastores que estejam dedicados a uma vida de oração e ministério da palavra. Obreiros, irmãos, que vocês estejam dedicados completamente à vida na igreja e cheios do Espírito Santo. E para isso, que sempre estejamos alegres. Mesmo que pareça problema, que você se alegre. Você precisamos chegar nessa fé. Sabe por quê? Porque Deus, ele opera para o bem daqueles que amam a ele. Então lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. ...24 horas que você permaneça em oração. E para isso, que todos os dias você faça o devocional do caminho da salvação, que você tenha momentos de oração. E pense em que setor da igreja você pode operar. Nós estamos dentro de um movimento de levantar uma igreja de 300 pessoas. De 3.000 pessoas, de evangelizar 300 pessoas. Então, para acontecer essa evangelização, que essa evangelização do Japão aconteça através de nós, vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Deus, derrama sobre nós a graça para nós dedicarmos nossa vida ao Evangelho. Que o Senhor possa derramar essa bênção aos obreiros. Que todos os irmãos possam estar dedicados, Senhor, para que o evangelismo do Japão possa acontecer. Para isso, precisamos da Tua graça. Para isso, precisamos permanecer em oração por 24 horas. Derrame o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrame a força, a plenitude do Teu trono. Que os anjos celestiais possam estar trabalhando a nosso favor. Que o Senhor possa estar derramando em nós respostas. E que possa acontecer, Senhor, esse sobrenatural nas 3 gerações futuras. Em nome de Jesus. Amém.